Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou falar porque acho que o Johnny está próximo de encontrar o equilíbrio perfeito entre Miyagi-Do e Cobra Kai, se tornando assim um lutador melhor do que Daniel LaRusso. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Johnny Lawrence e Daniel LaRusso são, sem sombra de dúvidas, dois dos melhores lutadores de toda a franquia Karate Kid. E por mais que Cobra Kai tenha trabalhado muito para manter os dois em igualdade, afinal de contas todas as lutas entre os dois terminaram empatadas, o Johnny ainda mostra vantagens sobre Daniel LaRusso, e algumas delas com base em lições do Sr. Miyagi. Já falamos algumas vezes que o Daniel não interpretou algumas lições do Sr. Miyagi de maneira correta. Uma delas foi mostrada na quarta temporada, quando o Daniel admitiu para o Johnny que ele havia entendido errado o que o Sr. Miyagi tinha falado nos anos 80. O Sr. Miyagi não queria que o Daniel fizesse tudo do jeito dele. O Sr. Miyagi deixou bem claro em Karate Kid parte 3 que ele esperava que o Daniel um dia fizesse as coisas do seu próprio jeito. No entanto, o LaRusso encasquetou que ele deveria ser uma cópia perfeita do Sr. Miyagi e começou a fazer tudo errado desde a primeira temporada. Com certeza, o Daniel foi um dos principais responsáveis pelo início da guerra de Karatê. Johnny, por sua vez, iniciou no Cobra Kai quando ele era apenas um garoto franzino e tímido, exatamente igual o Daniel. Mas se pararmos para pensar, o Daniel iniciou tentando se vingar do Cobra Kai. O próprio Daniel falou que estava buscando a vingança quando falou com o Sr. Miyagi. Já o Johnny praticamente caiu de paraquedas no Cobra Kai e deu para perceber que o John Kreese foi aquele capaz de transformá-lo em um aluno sem compaixão, ou parcialmente sem compaixão. Digo isso porque, da mesma maneira que eu inocentei o Miguel na primeira temporada por ser agressivo, por estar com ciúmes da Sen, o Johnny também foi agressivo com o Daniel porque ele estava com muitos ciúmes da Ari. E não podemos dizer que o Johnny foi totalmente agressivo porque o Daniel acertou primeiro, se pararmos para pensar. Sei que muitos vão dizer, mas o Johnny empurrou o Daniel e ele começou aquela briga. Mas se o Johnny estivesse com o espírito de um verdadeiro Cobra Kai, a luta teria começado bem antes. No entanto, o Johnny só resolveu atacar de verdade quando o Daniel acertou ele, não vou dizer que na covardia, mas de surpresa. Então aquele Johnny com problemas em casa, que havia acabado de perder a namorada e ainda viu ela conversando com um novato na cidade, provavelmente não iria reagir bem. Mas no entanto, o que chamou bastante atenção no primeiro Karate Kid foi que durante o torneio o Johnny nem de longe parecia um vilão. Inclusive, quem começou as provocações com o Daniel foi o Dutch, que tinha a imagem de um verdadeiro Cobra Kai. E aqui fica a nossa homenagem a Chad McQueen, que faleceu recentemente e não pôde participar da sexta temporada de Cobra Kai. Descanse em paz, Chad, e Cobra Kai nunca morre, ele será sempre lembrado. Mas voltando àquela cena, o Dutch parecia aquele que tinha uma treta realmente para resolver com o Daniel, enquanto o Johnny não falou absolutamente nada. Sem contar que o Johnny parecia disposto a lutar limpo durante aquele torneio. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Johnny foi capaz de interpretar as verdadeiras intenções do seu sensei. Ele tinha o direito de não concordar com elas e foi isso que ele fez. Apesar de durante a luta ele ter acertado a perna do Daniel. Depois de ser derrotado, o Johnny ignorou completamente a filosofia do Cobra Kai e ele foi pessoalmente parabenizar o LaRusso, entregando o troféu para ele pessoalmente. E ali pensávamos que o Johnny estava regenerado como vilão e ele se tornaria um cara legal. E se Karate Kid tivesse uma continuação, provavelmente o Johnny apareceria como um dos mocinhos. No entanto, ele só apareceu na primeira cena de Karate Kid parte 2 e depois ele sumiu. Mas se o Johnny conseguiu entender claramente qual eram as verdadeiras intenções do seu sensei, que era que todos ali deveriam jogar sujo e obter a vitória de qualquer maneira, o Daniel provavelmente não entendeu metade do que o Sr. Miyagi queria. O Sr. Miyagi não colocou o Daniel naquele torneio para que ele conseguisse a vitória de qualquer maneira. E o Daniel parecia decidido que ele tinha que vencer aquela luta. O Sr. Miyagi falou para ele que, independente da vitória, ele precisaria fazer boa luta e conseguir respeito. Ou seja, para o Sr. Miyagi, se o Daniel conseguisse fazer uma boa luta, ele conseguiria o respeito dos alunos do Cobra Kai e provavelmente ele não seria mais
mais importunado, e foi exatamente o que aconteceu. No entanto, no ano seguinte lá estava o Daniel novamente para ganhar o troféu de plástico, mostrando que ele não tinha entendido o verdadeiro motivo do Sr. Miyagi ter inscrito ele naquele torneio. Mas voltando ao Johnny, mesmo com sua maneira rude, ele já parecia que estava disposto a iniciar uma nova versão do Cobra Kai. No entanto, ele iniciou mordido pelo que o Daniel fez com ele na concessionária. Como já falei, o Johnny estava visivelmente abalado por ver que o seu antigo rival estava se dando bem e que tudo estava dando errado para ele. Então, quando o Daniel começou cheio de marras, o Johnny trouxe o Cobra Kai de volta. Depois do Falcão ter sido extremamente agressivo na primeira temporada, o Johnny decidiu que eles precisavam sim ter compaixão. No entanto, em alguns momentos ele dizia que eles precisavam ter compaixão e em outros momentos ele falava para acertar sempre primeiro. Isso confundiu a cabeça do Miguel, que além de demonstrar compaixão, baixou a guarda e sofreu o acidente. Na quarta temporada nós vimos um Johnny aprendendo um pouco de Miyagi-Do e parece que ele realmente levou aquilo para sua vida, porque depois disso o Daniel foi quem mais dificultou a parceria. Não podemos esquecer que o Daniel não queria de maneira alguma que o Presas de Águia continuasse e ele queria que o Johnny se juntasse ao Miyagi-Do depois que o Terry Silver surgiu. Para o Daniel, o único estilo que poderia vencer aquele torneio era o Miyagi-Do, porque ele já tinha vencido anteriormente. No entanto, ele não contava com um novo estilo híbrido Cobra Kai Miyagi-Do, pois o Rob havia ensinado as técnicas do Miyagi-Do para os alunos do Cobra Kai. O Daniel, no final da quarta temporada, admitiu que o Johnny ensinava era necessário. A fusão retornou na quinta temporada e tudo parecia que caminhava bem para a nova disputa do Sekai Taikai. No entanto, por conta do segredo do Sr. Miyagi, o Daniel ficou muito confuso e começou a dificultar tudo novamente. Tudo bem que o Johnny não é fácil e ele dificulta porque ele não leva desaforo para casa. Mas não podemos esquecer que o Johnny foi quem mais deu o braço a torcer. Nós temos que lembrar da quarta temporada, quando o Daniel estava decidido a realizar aquela luta e o Johnny falou que eles poderiam tentar de uma outra maneira. No entanto, a luta era inevitável. No início dessa sexta temporada, o Daniel mais uma vez acertou primeiro e o Johnny evitou a briga. No entanto, ele deixou bem claro que a amizade com o Daniel estava terminada, e ao término do Sekai Taikai seria cada um por si. Ao meu ver, o Johnny está muito próximo de conseguir o equilíbrio perfeito entre o estilo Cobra Kai e o estilo Miyagi-Do, que é o que nós temos falado ser perfeito para vencer o Sekai Taikai. O Johnny muitas vezes mostrou que ele estava disposto a aceitar o Miyagi-Do, mas sem abandonar muitas das suas convicções do tempo de Cobra Kai. Enquanto o Daniel renega o que Terry Silver falou para ele, que ele sempre teve um pouco de Cobra Kai. Ao tentar renegar completamente esse estilo, o Daniel acaba meio que perdendo o controle e ele não consegue encontrar o equilíbrio. Por isso que sempre falei nos vídeos aqui do canal que o Chozen foi o equilíbrio perfeito entre o Johnny e o Daniel, inclusive parecia que ele que segurava as pontas no dojo. Afinal de contas, antes do Chozen pintar, Johnny e Daniel não se entendiam, e quando o Chozen sumiu nessa sexta temporada, eles voltaram a brigar. Mas quem você acha que está mais próximo de conseguir o equilíbrio perfeito entre Miyagi-Do e Cobra Kai nessa sexta temporada de Cobra Kai? Johnny ou Daniel? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.